Oiê, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vou fazer mais um passo a passo. Vou passar o material. E esse dá para usar, se a gente colocar um ganchinho atrás, dá para usar na porta, como enfeite de porta, dá para usar também em pé, em algum móvel. Então vamos lá para os materiais. Eu vou usar um prato ou uma bandejinha. Esse aqui parece mais uma bandejinha. É de plástico, é descartável. Vou usar papelão. Então, aqui eu fiz o seguinte, eu umedeci e tirei essa capa de um dos lados, né? Aí ficou assim, peguei uma tinta branca e dei só uma passadinha aqui para ficar meio esbranquiçadinho. Vou usar a tinta chalk, que eu não vou passar nada antes. Vou usar dourado e vou usar um camurça, para dar uma envelhecida. Vou usar arame, esse arame eu já tinha em casa. Eu vou fazer uns galhos assim com esse papelão, ok? Então, vou usar também bolinhas de isopor, que eu não sei ainda se deixarei brancas ou se farei douradas. E eu tenho aqui essa cabeça de Papai Noel, que era um enfeite de árvore de Natal. Eu tirei, né, o lacinho aqui de cima e vou usá-lo aqui no meio. Talvez eu faça um carimbo aqui de fundo. Então, eu já peguei esse carimbo que parece algo escrito, uma carta, né? Talvez eu use isso. Então, é isso, pessoal. Vamos lá. Eu vou começar pintando o prato. E aí, enquanto seca esse prato, eu depois ensino a fazer o galho. Então, aqui, eu vou aplicar provavelmente umas 2 demãos. Eu não vou pintar o prato por trás, eu vou pintar pela frente. 2 demãos bem aplicadas, né? De tinta chalk. E vocês sabem que a tinta chalk, ela não precisa de primer. Então, vamos lá. Essa minha tinta tá um pouquinho mais fina, porque eu misturei água nela antes de começar a trabalhar aqui. Vou passar em todo o prato e esperar secar. Vou dar 2 demãos e ela tem que cobrir bem, porque o meu intuito aqui é que fique bem tampado, ok? Pessoal, eu já passei o branco e já dei uma carimbadinha aqui bem aleatória, ok? Usei esse plástico, passei a tinta aqui, a tinta bege, né? E aí eu vou batendo o carimbo aqui e vou carimbando ali, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou, com esse mesmo plástico que eu carimbei ali, eu vou aproveitar essa tinta, vou fazer como se fosse uma bonequinha aqui e vou dar uma estampadinha assim, muito sutil, muito levezinha, uma manchada aqui e ali, tá certo? Então, eu vou dando batidinhas aqui com esse plástico que já estava sujo, certo? Então, vou fazendo umas manchinhas aqui. Vou dando uma viradinha. Então, fica assim, uma estampinha bem sutil. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar com uma sombra em volta, mas uma coisa também bem sutil. Eu coloquei um pouco de tinta no meu azulejo e com um pedacinho de esponja, eu venho sujando em volta, em alguns lugares aqui também. Eu quero uma coisa muito desconstruída, vamos dizer assim, tá? Algo que não me dê tanto trabalho, que seja rápido de fazer, ok? Nós vamos demorar um pouquinho mais para fazer as folhinhas e as florzinhas. Aqui, praticamente tá pronto. Aqui no rebaixo, eu vou pôr um pouco mais de sombra. Se ficar demais, a gente tira. Minha esponjinha tá muito velha, ela tá desmanchando. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou molhar ela. Vou tirar o excesso da água e vou puxando aqui, ó. Aí, com um paninho
úmido. Venho dando uma limpadinha onde ficou demais, enquanto ainda a tinta tá molhada. E aí eu distribuo mais esse sujinho, que não chega nem a ser uma sombra. E eu vou, depois, bater uma borda dourada aqui, que eu acho que tá faltando. Aí vamos ver como é que fica. Ótimo, perfeito, é isso aqui mesmo. Vamos fazer a borda dourada agora. Também, sem muito compromisso de ficar tão certinho. Vou fazer toda a volta. Certo, ó, vou fazer toda a volta e não posso esquecer de fazer aqui também. Passo uma demão, vejo se tá bom. Se tiver alguma falha, a gente passa outra vez, uma segunda demão. Eu vou fazer isso em toda a volta. Agora, vamos fazer as folhazinhas deste raminho. O que eu fiz aqui? Como eu já falei anteriormente, eu tirei uma das partes do papelão, deixei ele só no ondulado. Então, eu vou cortar para este aqui, que eu vou fazer uma folha menorzinha. Eu vou cortar, eu escolho o tamanho do que eu vou fazer. Nesse caso aqui, eu cortei 3 ondinhas, tá certo? Do papelão, que ficou assim. Então, tem mais ou menos aqui uns 2 centímetros por 3,5. Eu cortei uma tira comprida e dividi ele em pedacinhos, tá vendo? Aí, o que eu faço? Eu pego esse pedacinho, dobro ao meio e vou cortar como se fosse uma folhinha. Eu vou deixar aqui um espacinho maior. Assim que eu cortar, eu já mostro pra vocês. E aqui em cima eu corto como se fosse a basezinha, a ponta da... Tá vendo, ó? A base fica um quadradinho e em cima fica a folhinha. Eu vou fazer isso com todos esses pedacinhos, tá certo? E aí, eu vou começar a colar no araminho, tá certo? Minha cola quente já tá ok. O que eu vou fazer? Eu vou pôr dentro da folha um pinguinho na base dela. Vou pôr o arame aqui. E vou fechar e apertar. Essa é a minha primeira folhinha. Aí, para a segunda folhinha, vou fazer a mesma coisa. No avesso, põe um pingo de cola quente. Aonde ela tá aberta aqui, é onde eu vou encaixar a outra. Ok? Assim. Vou fazer mais uma. Vou pegar aqui a basezinha, ponho um pingo de cola quente. E vou fechar ela aqui. Então, fica uma pra lá, uma pra cá, ok? Então, e aí eu vou pondo um pouquinho mais baixo, né? Que ela vai ficar no final, ela fica assim. Aí eu vou escolher o que eu vou, quantas pétalas, que tamanho, que pétalas não, quantas folhinhas, né? Que tamanho que eu vou querer esse raminho. E qual o tamanho da folha. Aqui que a gente vai decidir. Então, o que eu fiz aqui pro meu arranjo? Eu fiz 2 tamanhos. Um com a folha maior e o outro com a folha menor. Uma eu vou usar no topo do prato, lá em cima, como se fosse a base, base não, em cima, né, como se fosse uma coroazinha, e um outro detalhe que eu vou pôr embaixo, tá certo? Dá pra fazer também grande assim, tá? Grande assim pra gente colocar num vaso. Eu tô preparando um arranjo de porta, tá certo? Esse aqui eu usei arame duplo, nesses daqui, mais fininhos, eu usei um arame simples, tá? É um arame de obra mesmo, aquele recozido. O meu tá até enferrujado, porque é uma obra que foi feita aqui e acabou sobrando, e eu uso ele nos artesanatos. Então, é isso. Agora eu vou montar todo o raminho, tá certo? No meu caso aqui eu já montei. Tô esperando secar o prato pra começar a montar o nosso arranjo. Pronto, agora eu vou começar a montar. Eu usei um alicatinho de corte para cortar os araminhos. E aí, eu vou começar a montar. Eu dei uma curvadinha no meu raminho, assim para baixo, para que ele acompanhe mais ou menos o meu prato, né? Minha bandeja. Dá para fazer um monte de jeito isso aqui, tá? Dá para fazer de uma porção de maneiras este arranjo. Com um porta-retrato antigo, com bandeja, tá? Com forminha de isopor. Então, vamos lá. Eu posicionei ali, eu ainda não colei, tá vendo? Eu dei uma curvadinha e esses menores eu vou colocar aqui na base do meu prato. Eu poderia ter pintado tudo isso de branco, tá certo? E ter trazido um pouco de dourado, mas eu quero uma coisa mais rústica, meio borro, sabe?
Então, vai ficar mais ou menos assim, tá certo? O meu Papai Noel fica no meio, meio solitário aqui, né? Depois a gente arruma a barba. E aqui em cima, eu acho que eu vou colocar as bolinhas brancas. E aqui embaixo também, talvez. Talvez eu entre com um raminho verde muito sutil, muito pequenininho. Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar para colar o meu Papai Noel por último. E vou colar o meu arranjinho em cima. Então, eu vou passar cola quente aqui no meio, tá certo? Porque eu vou colar ele aqui. Não precisa ficar assim extremamente certo e tal, entendeu? É bem meio desconstruído mesmo, ó lá. Colei. Vou dar acabamento aqui depois. Agora vou colar a parte de baixo. Esse eu ponho bem na borda. Vou ver mais ou menos onde é o meio, né? Pra não colar uma coisa muito torta. Também, esse é um cuidado só que a gente tem que ter, tá certo? Ó, com cola quente. Não é difícil fazer, gente, é muito fácil. E essas folhinhas ficam tão elegantes. E parecem madeira dessa forma, sabe? Mas como eu falei, dá pra pintar tudo de branco. Monta tudo e pinta depois. Dá pra passar tinta spray também. E agora eu vou ver aqui o que... Pra eu usar a bolinha branca, eu tenho que dar uma lixadinha nela, tá? Porque eu tô usando aqui bolinha de isopor. Então, eu vou esperar firmar mais estes raminhos. E vou simular aqui. Talvez até eu use esse restinho de arame que eu cortei das tirinhas aí, para fazer o meu arranjinho aqui e ponho um galinho verde aqui no meio. Mas eu quero uma coisa muito sutil, tá? Então, ele vai ficar aqui, ó, tá vendo? Pode ser que depois de montado eu dê uma passadinha leve de dourado, ainda não sei. Vamos ver o que acontece. O que eu já fiz aqui? Eu fiz mais um parzinho de folhinhas de papelão. Eu coloquei uns raminhos verdes que eu tinha aqui, umas bolinhas de isopor pintadas de dourado e branco, e aqui embaixo de dourado. Agora eu vou colar o meu Papai Noel, faltou uma bolinha. Eu vou colar o meu Papai Noel. Ele não vai bem no meio, ele vai mais para cima, não no meio do prato, ele vai mais para cima. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colar esta bolinha que falta aqui embaixo. E vou trabalhar um pouco de glitter ou um pouquinho, talvez, de mais dourado. Eu acho que mais dourado vai fazer a grande diferença aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar um pouco de dourado nas folhinhas. Onde eu queria um estilo mais borro, acabou virando algo um pouco mais fino do que só o borro. Então, agora eu vou fazer só um detalhezinho. Que é para dar um charme e ficar uma coisa mais rica. E eu acho também que merece um glitterzinho nesse Papai Noel. A gente dá uma pesada na mão aqui nessa lateral também. Dá uma exagerada aqui nessa lateral para enriquecer ainda mais. Ficou um fio da cola quente. E tá quase pronto. Nossa decoração para uma porta ou para um espaço especial na casa de vocês. Eu vou colocar um pouco de glitter. Acabei tendo que parar o vídeo porque eu não achava meu glitter. Mas vamos lá. Aqui eu passei um pouco daquela cola em spray. Eu vou mostrar para vocês já já.
Então, ela segura bem. É uma cola permanente. Pronto, meu povo, tá pronto. Depois eu bato ele para tirar o excesso de glitter. Então, é isso. Vou mostrar a cola para vocês, a cola permanente. Essa tem me ajudado bastante, Tech Bond. Tá? É uma cola spray. Então, pessoal, nosso passo a passo de hoje é esse. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Uma coisa simples, com coisas que a gente tem em casa, ok? Que é um enfeite de Natal reutilizável, ou melhor, reutilizado. Então, é isso, pessoal. Papelão, bolinhas de isopor, um galinho, que pode ser um galinho natural, pode ser um galinho de alecrim, um galinho qualquer, e um pedacinho de arame. Um prato descartável, e ficou um super enfeite. Aqui atrás eu ainda não vou colocar, mas esse enfeite vai ser da minha porta, talvez. Eu vou colocar um ganchinho aqui atrás para colocar pendurado na minha porta. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço muito que vocês deixem vosso like. Isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube entende que esse conteúdo está sendo bacana e compartilha mais os vídeos com vocês. Compartilhem também o vídeo e até uma próxima. Obrigada!